Boa noite! Estamos começando esta live necessária, trazendo uma temática que tem sido tão discutida nos últimos dias: violência nas escolas, o que podemos fazer, como nós podemos atuar para que a nossa vida possa ser ainda melhor. Sejam todos muito bem-vindos. Já vi a minha amiga Rose Rios, lá de Fortaleza, aqui. A gente precisa de psicólogos formando como você, querida. Boa noite, Emily. Você é bem-vinda também. Todos que estão chegando para esta noite necessária de discussão profunda, de discussão que eu já quero fazer alguns combinados com vocês antes de começar a chamar os especialistas desta noite, ok? Nós temos um combinado. Esta live será o lugar de compartilhar conhecimento. Conhecimento científico. Não será um lugar onde trarei a minha opinião e não será o lugar onde nós discutiremos o que nós pensamos. Vamos olhar o que a ciência tem dito, vamos olhar o que os números têm nos mostrado e vamos principalmente começar nesta live um movimento de não violência. Porque afinal de contas, meninos e meninas estão aprendendo violência com alguém. É como uma sociedade que pratica uma violência direta ou indireta, ou é uma violência estrutural, cultural, quando alguém coloca no comentário que não concorda e maltrata quem está falando. Então aqui será o nosso exercício de comportamento não violento, ok? Não vamos esgotar o assunto hoje, como ninguém esgota este assunto. Também não é um assunto para que nós, de forma simples, tragamos estratégias de simples aplicação. Porque, afinal de contas, o fenômeno é complexo. E para esta complexidade não existe a possibilidade de estratégias simplistas. Se você está recebendo alguma estratégia que seja simples demais e que vai resolver todos os problemas de uma vez por todas, é um lugar de reflexão, de olhar de fato se é assim que as coisas acontecem. Nós vamos começar a falar então da violência, os seus aspectos ou as suas marcas no corpo, na mente. Na semana que vem iremos para o âmbito escolar, com especialistas que estão lá dentro da escola, conversando também com adolescentes para entender ainda mais sobre esta temática. Faz assim? Convida quem não está aqui. Precisamos encarar esse assunto de frente. Precisamos de conversas profundas e, sobretudo, comportamentos transformadores. Porque, afinal de contas, a mudança começa em nós. A mudança começa com o meu desejo e a minha prática no aceitar o outro. Começa em olhar para mim mesma como alguém que precisa de transformação, como alguém que não tem respostas para tudo, muito menos comportamentos ideais. Assim, então, vamos construindo um meio melhor para que assim crianças e adolescentes, ao olharem para nós adultos, possam ter o referencial daquilo que podem seguir com segurança para que todos possam ser mais felizes. Quero começar trazendo para você alguns dados que são extremamente importantes para que comecemos esta reflexão. Você sabe que hoje, 20 de abril, estamos com a nossa memória voltada para o dia 20 de abril de 1999, quando aconteceu o massacre em Columbine, Colorado, aqui nos Estados Unidos, quando 2 adolescentes invadem uma escola e matam 15 alunos que ali estavam. Se transformou em filme. A data foi escolhida por ser o aniversário de Hitler. E assim então, o efeito contágio seja do comportamento de um líder mundial que trouxe tanto prejuízo, quanto outros adolescentes imitando nesta mesma data, fazerem os seus atos de violência
entendemos que aquilo que fazemos como sociedade é extremamente importante para aquilo que estamos construindo e aquilo que queremos que seja o ambiente de desenvolvimento dos nossos filhos e nossas filhas, daqueles a quem queremos cuidar bem. Assim, então, precisamos entender que a violência, ela tem permeado a nossa história. Nos últimos 20 anos, no Brasil, sim, 20 ataques a escolas. Nos últimos anos, é o que piorou tudo. Somente em 2022, no segundo semestre, 7 ataques a escolas. E já começamos 2023 desta forma, sendo alcançados, impactados negativamente com vários atentados. Assim, então, precisamos de estratégias comunitárias para que nós tenhamos uma vida ainda melhor. Nessa noite, convidei vários profissionais, todos do NGI Health Clinic, para que aqui nós pudéssemos discutir. Você vai ter psiquiatra, pediatra e também médica integrativa, para começarmos a pensar sobre as consequências da violência para o nosso corpo. Porque de verdade, nós vamos começar a construir um olhar de não violência ou de paz, uma cultura de paz, quando nós começarmos a olhar para o indivíduo como alguém importante, como um corpo que tem um corpo que precisa ser cuidado, tanto na sua esfera física, mental e espiritual. Assim, então, nós vamos começar, e enquanto estivermos aqui nessa conversa, se você tiver uma pergunta, você pode nos enviar, que no final, então, nós abriremos aqui para responder algumas dessas perguntas. Se quer criticar, achar que não é um conteúdo relevante para você, faça isso com respeito. Afinal de contas, se nós queremos conversar sobre comportamentos não violentos, precisamos respeitar as pessoas. É assim que vamos transformar um mundo. Ontem estava participando ali como ouvinte de um debate sobre violência e um grande estudioso brasileiro estava falando. Em menos de 5 minutos do seu início de fala, algumas pessoas já escreviam: acredito que esta será só uma conversa teórica. Será que desta vez teremos alguma dica prática? Já começou com retórica. As pessoas que ali estavam, elas estavam envolvidas em algum projeto social, envolvidos com educação, interessadas para estratégias e para comportamentos não violentos, mas o comportamento de muitas delas era um comportamento violento. Por isso, o espaço aqui é de conflito, sim. Conflito significa ideias divergentes. Quando as ideias divergentes são trazidas para o campo do diálogo, permeadas pelo respeito, nós alcançamos a paz. Agora, quando o conflito não alcança este lugar aberto, onde as pessoas podem expor o que pensam e mesmo assim não serão maltratadas, mas do contrário, escutadas para que em meio a uma discussão do fenômeno possamos chegar a um lugar melhor, e nós estamos construindo um lugar de paz. Por isso, paz ou comportamento não violento começa comigo e com você. Quando nós decidimos que nós vamos olhar o outro com a dignidade que ele merece. Afinal de contas, isso é direitos humanos. Dignidade oferecida para todas as pessoas, independentemente do seu credo, do seu posicionamento político, independentemente de serem homens, mulheres ou qualquer coisa que desejarem. Porque eu não preciso concordar, eu preciso respeitar. E quando eu, em nome daquilo que eu acredito ser verdade, maltrato o outro, já estou dizendo que considero o outro inferior a mim. E se ele é inferior, ele não merece todo respeito. E nos casos extremos, aquele que mata acredita que o outro merece morrer. Seja porque está no meio do seu caminho ou porque está em um ambiente que traz para ele
um favorecer da ação que quer cometer. Por isso que nós vamos começar a exercitar cada vez mais conscientes, intencionais, o nosso respeito uns pelos outros. Porque, afinal de contas, é no curto, no médio e longo prazos que nós vamos transformar a nossa sociedade. Hoje, sim, algumas dicas para o curto prazo, mas nós não podemos esquecer que aquilo que fazemos terá que ter um lugar lá no futuro. Precisamos agir hoje pensando que lá na frente seremos beneficiados. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todas as pessoas são bem-vindas para este espaço de conversa. Uma conversa de respeito, um diálogo onde o conflito é o que vai gerar paz, porque é o conflito que vai ser encarado no espaço do diálogo. Ok? Conversamos já para começar aqui? Quero então já chamar o meu primeiro convidado dessa noite. E talvez você já tenha visto ele por aqui, o Dr. Braz Gondim. Deixa eu ver se ele já está aqui. Vou chamá-lo. Deixa eu já mandar um convite para ele, porque ele não aparece aqui para mim. Ah, apareceu sim. Vamos esperá-lo entrar. Boa noite, Dr. Braz Gondim. Boa noite, doutora. Boa noite aí, audiência. Muito legal a gente poder estar aqui, uma grande oportunidade. A gente está falando sobre esse assunto que é tão importante. Eu espero contribuir aqui com toda essa equipe tão capaz. Obrigada. Dr. Braz Gondim é médico, psiquiatra. Vou só afastar aqui um pouquinho para ler com um pouquinho mais de fidelidade ao ciclo que está aqui no meu computador. Dr. Braz Gondim tem experiência em transtornos de humor, ansiosos e psicóticos, especialista em trauma emocional complexo e transtorno do estresse pós-traumático. É o nosso diretor clínico da área de saúde mental do NGI Health Clinic e é uma honra recebê-lo nesta noite. E digo honra não apenas por tê-lo aqui com tanta capacidade para trazer esta temática em discussão, mais uma vez no nosso foco tão necessário, mas também muito feliz porque nós podemos contribuir para uma sociedade melhor. Não esgotaremos o assunto, como muitos têm falado, reforço em dizer que é um assunto complexo e na complexidade respostas simplistas não abrangem toda a questão. Por isso que nós vamos começar nesta construção e já entrando em um assunto que é bem importante aqui, quero já lhe perguntar, Dr. Braz, os traumas familiares podem influenciar nos comportamentos violentos que nós temos encontrado entre os adolescentes, crianças ou os adultos que têm cometido atrocidades? Perfeito. Doutora, o grande ponto aqui nessa questão específica, como os traumas podem funcionar como uma estrutura que vai, de certa forma, promover sequelas emocionais nessas crianças no futuro. Essa pergunta é muito importante, porque vale dizer que as crianças, quanto mais cedo é o impacto da experiência negativa, quanto mais cedo é o impacto do convívio da criança dentro de um ambiente disfuncional, maiores também vão ser os impactos sintomáticos dessa experiência no futuro. O grande ponto é que toda criança que não consegue identificar que tem uma experiência disfuncional com a sua família, uma experiência de não validação da sua identidade, uma não validação emocional, essa criança ela internaliza
essa experiência negativa. É como se ela quisesse fazer uma continha, por que que tudo isso está acontecendo, por que que as coisas são dessa forma, por que que os relacionamentos são assim, e ela não encontrasse essa resposta. Então, a partir daí, pela ausência dessa resposta lógica, ela internaliza esse sentimento de inadequação. O grande ponto é que, no futuro, 2 padrões de trauma específicos vão se manifestar. O primeiro deles é o trauma relacionado aos gatilhos, às lembranças, às memórias não processadas. Então, ela pode, sim, apresentar diversos sintomas que vão desde transtornos de ansiedade, transtornos de humor, compulsão, vícios e uma série de outros sintomas, crise de pânico, uma série de outras apresentações sintomáticas. Um outro tipo específico de trauma vai surgir a partir dessa distorção daquilo que nós chamamos trauma de apego, ou seja, ele é fruto dessa distorção, dessa insegurança gerada por essa estrutura que é falada pela teoria do apego. Ou seja, no futuro, esses traumas podem fazer com que essas crianças se tornem pessoas evitativas, introspectivas. Vale dizer, você bem mencionou aqui o atentado de Columbine, vale dizer que existem violências que são introjetadas, existe o ímpeto da violência nem sempre ele é externado com a agressividade. Então existem adultos que guardam essa ira, existem adultos que guardam essas mágoas, guardam essas feridas, que vão se apresentar nesses rompantes emocionais, nessas explosões de ira, de ódio, e muitas vezes também de violência. Então, essa experiência traumática pode contaminar, pode colocar ali uma semente específica baseada nessa desconstrução da identidade por essas estruturas que foram deformadas ao longo dessa experiência, e a partir dali, em determinado momento, aquilo pode se manifestar, aquela violência pode se manifestar, não só como um atributo da personalidade, mas também como um modelo de identificação de contexto e grupo. Então, doutor Braz, você traz algo que é muito importante, participando aqui de alguns estudos, de algumas discussões com especialistas em adolescentes, em bullying. Acredito que já seja bem importante nós desfazermos alguns mitos. Tenho escutado os especialistas, semana que vem teremos uma especialista em adolescentes falando aqui conosco. Nós precisamos entender, então, e desfazer alguns mitos. O primeiro deles, que tem sido, de alguma forma, uma crueldade com os adolescentes, que eles são a geração Nutella, que não aguentam nada, que tudo para eles é uma fragilidade, que na nossa época a gente aguentava muito mais pancada na escola e nem por isso que nós nos suicidávamos ou saímos matando as pessoas. Enfim, o que os estudos indicam é que o bullying que nós sofremos na escola trouxe para nós, sim, consequências. Para a maioria das pessoas que sofreu algum tipo de bullying, né, sofreu bullying, seja ali uma rejeição ou um maltrato e etc., qualquer tipo de maltrato, acarretou neles algum tipo de sofrimento. E quando na sua fala você traz para a gente esse sofrimento, ele pode aparecer por meio de uma violência direta ou pode ficar no indivíduo por meio de transtornos emocionais. Então, muitos de nós não manifestamos esta dor que sofremos no ambiente escolar de forma violenta, direta. Mas muitos talvez tenham desenvolvido baixa autoestima, ansiedade, um estresse pós-traumático que não sabem de onde pode ter originado. Então, eu acredito que faz parte da nossa contribuição olhar para esses adolescentes com um pouquinho mais de respeito e contribuindo um pouco mais para a história deles. Porque quando eu penso, né, se eu pensasse, ou quando nós como sociedade pensamos geração Nutella,
estamos lavando as mãos deles. Mas nós não estamos olhando que estes meninos e meninas estão vivendo em contextos violentos nas escolas. Elas olham para as redes sociais e veem o ódio disseminado. Quando elas estão ali nos jogos eletrônicos, e depois a gente chega nesse lugar, elas estão vendo e elas estão podendo praticar uma violência que está acessível a elas. O que nós olhamos são as comunidades de games como ambientes, sim, de fácil acesso aos extremistas, que ensinam para elas como resolver os seus problemas à força, por meio da violência. São meninos e meninas que já nasceram de pais e mães que já não estão dando conta das próprias demandas emocionais. Meninos e meninas que os estudos apontam que estão vivendo a partir só de um olhar para o curto prazo. Meninos e meninas que não sonham mais. Os estudos estão nos indicando isso. Os estudos do GPEM, que é um grupo importante da Unicamp, que estuda aí o mapeamento da violência, da adolescência, etc., mostram que meninos e meninas só estão, a maioria está pensando só no curto prazo. É o celular que elas podem ganhar, é o jogo que elas podem participar hoje. Mas o médio e longo prazo está distante da realidade de muitos adolescentes. Então, a sua fala é muito propícia nesse lugar. Os ambientes traumáticos, eles estão sendo gerados, eles estão presentes entre nós. Então, meninos e meninas não são apenas fruto da imaginação deles mesmos, mas fruto de uma sociedade e de uma família, ou que está muito doente ou está olhando para eles como alguém que não tem nada para fazer, por isso estão inventando seus sofrimentos. Me diz o que pensa sobre isso. Esse rótulo que muitos pais trazem para os seus filhos de Nutella, de frágeis, né? Esse rótulo que muitas vezes essa nossa geração, muitos pais dessa nossa geração têm trazido para os seus filhos, eu penso que isso traz, é como se os nivelasse por baixo, tá? É como se esses pais não estivessem validando a capacidade dos seus filhos de serem resilientes, de superarem desafios, de terem uma identidade própria em contextos adversos. E quando esses filhos acabam absorvendo essa ideia, esse rótulo dos pais, de que na minha época eu era assim, você precisa ser dessa forma, ou então não valida as necessidades e as demandas emocionais desses filhos, gera-se um distanciamento enorme. É como se não perdesse o poder da linguagem, da comunicação, da sintonia entre essas partes familiares. Perdendo-se, então, o fenômeno terapêutico mais importante dentro de uma família, que é o vínculo. Ok? Então, não existe um critério de identificação. Quando um pai chama o filho de Nutella, como diz na minha terra, né? É o mole, é o frouxo, é o medroso, é o covarde, ou alguma coisa semelhante, né? Vai se desgastando essa relação de identificação entre pai e filho. Posteriormente, os estudos vão apontar que em determinado momento da infância e da adolescência é normal que esses filhos, de certa forma, comparem a experiência intrafamiliar com a experiência social, né? E o que os estudos apontam é que quando o papel dessa família ele é satisfatório, normalmente esses filhos eles voltam para esse vínculo, eles traçam esse comparativo e olham de novo para o seio familiar e acabam aí, claro, retornando. O grande ponto, e eu percebo isso nos meus pacientes, eu tenho muitos pacientes que na verdade procuram essa questão nos procuram pensando no atendimento justamente por crises, por demandas, por sintomas provocados, e a origem é essa crise na relação com os filhos. Eu não estou bem, porque meu filho está assim, a minha filha ela tem crise de ansiedade, ela provoca essa autoescoriação, ela tem crises recorrentes de ideações suicidas. Então, note, há uma violência aqui também que não é especificamente para o outro, mas também há uma violência internalizada, como eu disse anteriormente, e como a senhora também muito bem pontuou, que se manifesta através de uma forma sintomática. Vale dizer que o resgate dessa saúde mental dessas crianças, vale dizer que o resgate
dessa geração que está surgindo, esse resgate ele parte de uma responsabilidade que nós, dessa geração anterior, precisamos ter e nos posicionar como uma referência saudável, ética, moralmente saudável do ponto de vista, pensando em princípios e valores. Então, toda essa questão, como você falou, não é algo complexo, não é algo que você resolve dando um videogame de presente, não é algo que você resolve terceirizando essa experiência, né, que só a família pode proporcionar enquanto ferramenta terapêutica. É claro que nós sabemos que existem muitas famílias que são indisponíveis do ponto de vista emocional, e por isso se faz cada vez mais necessária a atuação de profissionais da área. Então, esse rótulo de não acreditar no potencial dessa geração, de ser ainda maior do que nós éramos. Eles têm informações que nós não tínhamos, né? Então, agora eles têm todo um acesso a uma tecnologia, eles têm todos os recursos, eles têm todo o aparato agora para ter uma vida, uma carreira brilhante. O que está acontecendo? Onde se perdeu? Em que momento essa geração foi abandonada? Esse é o grande ponto. E eu acredito que a partir daqui gerar essa conexão entre essas gerações para que eles possam ser frutíferos, prósperos, abençoados. E é tão interessante, doutor, quando você traz isso para a gente, é que quando nós olhamos em todos os estudos sobre estratégias para comportamentos não violentos, nós encontramos a família como um lugar de construção desse indivíduo saudável emocionalmente e, consequentemente, com um comportamento socialmente adequado. Quando nós pensamos em família, claro, nós estamos pensando para as pessoas que estão ali durante o desenvolvimento desta criança, deste adolescente, no seu âmbito mais próximo, mais cotidiano. E quando nós olhamos para esse ambiente mais próximo, mais cotidiano, nós encontramos estes indivíduos que estão em desenvolvimento, muitas vezes deixados de lado ou descuidados emocionalmente e fisicamente. Os estudos indicam que, nesse mesmo levantamento da Unicamp, que aproximadamente 70% dos ataques foram anunciados. Alguém sabia do ataque, ou amigos, ou foi publicado em redes sociais. Muitos desses meninos e meninas saíram de dentro de casa com a arma letal. Quanto que nós temos olhado a mochila dos nossos filhos? O quanto temos visto a forma que eles levantaram e como estava o humor deles na hora de ir para a escola? Quais são os nossos diálogos profundos com os nossos filhos? Estamos olhando quais os games que eles estão jogando? Quais os grupos que eles estão participando? Eu tenho um estudo muito antigo, eu vi até uma reportagem grande sobre isso há alguns anos, que os grupos extremistas do mundo, eles mudaram muito as suas táticas. Eles não estão lá mais preparando o homem-bomba lá do seu país para depois conseguir para ele uma forma de acessar um outro país para fazer o ataque. Eles estão recrutando meninos e meninas dentro das redes sociais, olhando pelos seus perfis, pelos seus discursos de ódio ou de insatisfação social e, de alguma forma, recrutando esses meninos e meninas. Então, eles não precisam gastar. Eles não precisam gastar preparando lá nos seus países, mudando de lugares, com toda uma infraestrutura. Não, eles já ensinam ali a fazer uma bomba, ou como entrar com uma arma numa escola sem serem percebidos. Então, essa fala, ela é extremamente importante para começarmos, porque todos nós originamos de algum ambiente, seja criado pelos avós ou por uma família que nos adotou. Alguém esteve ali no início da nossa vida e está nos acompanhando na maioria dos casos. Como estamos sendo olhados? Eu lembro que um estudo da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, quando eu ali estudava, feita pelo CEBRID, o levantamento nacional sobre abuso de drogas,
E uma das perguntas era: nos diga, aqui no formulário, qual foi um dos principais motivos para o seu envolvimento com drogas. Era o meu professor de psiquiatria quem dirigiu essa pesquisa nacional. E sabe qual foi uma das perguntas mais prevalentes? Uma das respostas mais frequentes? A falta de função em casa. E o discurso dos adolescentes era o seguinte: olha, se eu faltar na minha família, a família continua funcionando do mesmo jeito. Se eu não chegar em casa no horário e se perceberem que eu não cheguei, vão ali talvez me dar uma bronca e etc e tal, mas tudo continua do mesmo jeito. Então esse olhar que o adolescente muitas vezes tem para si, ocupando um lugar de invisível, traz para ele muitas vezes a necessidade de se tornar visível para uma multidão. Ainda voltamos para esse lugar que não é um lugar do desespero. E agora? Estamos errados. Pais e mães, cuidadores, estamos todos muito errados. É o olhar para o privilégio. E esse é o tom da nossa fala, né? É o lugar do privilégio. Quando nós podemos ainda atuar para resgatarmos uma sociedade com saúde mental. Dr. Braz, uma vez eu li um trabalho, quero trazer isso aqui, um trabalho que trazia nele outros estudos, mostrando que o estresse pós-traumático, e o doutor entende muito melhor de estresse pós-traumático do que eu, o estresse pós-traumático pode trazer os seus sintomas, até mesmo o medo de sair, aquela sensação de sobressalto de uma situação violenta, ou mesmo de uma outra condição que tenha trazido um estresse severo, ele pode ficar com os seus sintomas adormecidos, silentes, e eles podem aparecer até 8, 10 anos depois de uma situação traumática. Como é isso? De fato, um menino e uma menina que hoje vivenciou lá na escola uma situação de violência e parece que está tudo bem com ele pode apresentar os sintomas depois e os pais podem olhar e falar assim: pode ter sido daquela situação? Perfeito, excelente pergunta. Doutora, quando existe uma experiência traumática, naquele momento em que aquela área específica, onde aquela lesão, vou usar essa expressão aqui, ferida, lesão, a gente está falando de um sofrimento psíquico, do psiquismo, a área em que aquela pessoa sofre aquele trauma, aquela agressão, é como se aquela área específica ela ficasse encapsulada. Sabe o cisto que a gente cria? Às vezes o nosso próprio organismo ele tem um mecanismo específico de isolar algum corpo estranho, isolar algo específico, e ele forma ali aquele cisto, né? Ele quer isolar de alguma forma. O nosso psiquismo é como se ele fizesse essa fisiologia, é como se realmente fizesse uma espécie de encapsulamento dessa experiência. Uma vez que aquela área específica, que é representada muitas vezes por uma área cerebral, em que aquele trauma acontece, aquilo ali ele fica congelado no tempo. Uhum. Enquanto aquela área específica, digamos que tenha sido na parte afetiva, nos relacionamentos afetivos, imagine que seja um garoto ou uma menina que foi tocado indevidamente na infância. Então essa área relacionada à intimidade e ao afeto, é como se essa área fosse encapsulada, ela congelasse no tempo, enquanto todas as outras áreas da vida dela continuassem se desenvolvendo. A gente observa isso através daquele modelo da dissociação estrutural. Então, a vida dela continua enquanto aquela área específica está adormecida e congelada. Vale dizer que, apesar de que essa experiência, esse resultado do trauma possa se apresentar de forma tardia, vale dizer que aquela experiência ali, ela não é processada e é como se o corpo não saísse daquela angústia. O corpo não sai de um trauma não processado. Então,
todas as vezes que esse menino, essa menina entra em contato com alguém ou é acionada por algum gatilho, a representação, a resposta do eixo HPA, a liberação de cortisol, tudo aquilo está acontecendo em tempo real, mesmo que aquela experiência traumática tenha sido há 10 anos atrás. Para o cérebro, é como se a situação fosse a mesma. O hipocampo é como se ele realmente tivesse dado um pause naquele momento. Estudos vão mostrar a diminuição volumétrica do hipocampo em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, com trauma emocional complexo. E isso é fantástico. E aqui, pai, mãe, vale dizer que hoje existem abordagens terapêuticas apropriadas. Né? Estudos vão mostrar, por exemplo, que o EMDR devolve, né, o volume volumétrico do volume do hipocampo perdido durante a experiência traumática. A gente vê aumento do volume do hipocampo em resposta à abordagem MDR, por exemplo. Então, o grande ponto que os pais precisam entender que, às vezes, deixar aquilo lá e não valorizar, não dar importância àquela experiência e, muitas vezes, não validar a dor daquilo que aconteceu e fazer com que engula seca aquela experiência, aquela criança engula ali aquela ferida e tentar andar adiante sem processar aquela informação. No futuro, talvez não tão distante assim, talvez na adolescência, talvez logo no começo dos primeiros relacionamentos, talvez quando nascer o primeiro filho, aquilo vai se manifestar de uma forma bem específica nessas dinâmicas de comportamento. Então, para os pais, se eles querem identificar se existem traumas encapsulados, né, vou usar aqui essa expressão, se existem traumas ali que estão escondidos, é muito importante a avaliação de um profissional aqui nesse momento. Então, se você é pai, você é mãe, se você tem dúvida, será que meu filho tem alguma coisa assim que ele carrega dentro dele? Será que eu falhei em algum momento? Porque, afinal de contas, nós somos humanos. Né? Os estudos vão dizer que uma ausência de uma figura familiar, como um pai, por exemplo, né, que ele reporta ali como uma espécie de negligência, pode ter os mesmos impactos a longo prazo de ter sofrido uma grande violência ou ter sofrido uma grande catástrofe. Os impactos a médio prazo é o mesmo. Entende? Então, a ausência dessa figura familiar pode ter os mesmos resultados negativos. E aí, nesse mundo de grandes cidades, de metrópole, de uma vida profissional tão atribulada, eu sei que existem familiares muito bem intencionados, mas não são disponíveis do ponto de vista emocional. Mal dá bom dia e quando encontra já está vendo o filho dormir. Então, essa criança ela tem uma ideia, ela tem uma noção de convivência muito superficial. Então, será que essa minha ausência não tem provocado distorções nessa percepção, não tem invalidado, tem encapsulado feridas nesse sentido? E aqui eu penso que essa avaliação profissional ela é muito importante, justamente quando existem bloqueios em processos de desenvolvimento. Se o teu filho ele tem mudanças abruptas de humor, momentos de hiperexcitabilidade ou hipoexcitabilidade, ou seja, ele tem rompantes de maior agitação, agressividade, começou a falar palavrão do nada, ou então de repente ele está mais quieto, ele não tem aquele padrão, mas ele está recluso, ele fica só no quarto, ele já não interage mais como antes, é um grande sinal de alerta. Outra coisa também muito importante é observar se ele apresenta constantemente dificuldades ou bloqueios de exercitar uma certa resiliência para superar desafios. Então, quando ele diz assim, eu não vou falar em público de jeito nenhum, às vezes a gente pensa, não é porque ele é tímido, mas qual que é o ponto? Por que ele não se esforça, então, para, de repente, por que ele não tenta uma forma de superar isso? Essa ausência da resiliência, esse bloqueio constante em elementos de desenvolvimento, tudo isso são grandes sinais de alerta e a avaliação do profissional é muito bem-vinda, doutora, nesses momentos, nesses casos. Puxa, muito obrigada, doutor, porque, de fato, como diz o antigo ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, às vezes, puxa, a vida está corrida, existem as dificuldades que são inerentes aí às nossas condições, mas dá uma olhadinha no filho, leva para um profissional, de repente ele passa por uma técnica de MDR que acessa aí, ajuda a tratar traumas e vai ser muito, muito bem-vinda para essa saúde emocional que precisa de suporte, como bem dito
pelo doutor, nós todos precisamos de suporte, nós todos falhamos nos nossos relacionamentos, mas o nosso desejo de melhorar vai nos trazer cada vez mais a possibilidade de vidas melhores. O Dr. Braz também é especialista em MDR, além de psiquiatra com vasta experiência, também é especialista em MDR. O Dr. Daniel, que estará conosco na próxima semana, também é especialista em tratamento de traumas como psicólogo, né? E ele também nos trará a sua grande contribuição. Mais uma vez, Dr. Braz, muito obrigada. Nós temos mais 2 convidados para esta noite. Temos a honra de tê-lo aqui, diretor clínico da NGI Health Clinic, que nós tanto esclarecimento. Compartilhem essa live com as pessoas, porque você já percebeu que se parássemos aqui, você já teria ganhado aí muita informação importante para a sua vida, para a sua casa, para aqueles meninos e meninas a quem você ama, com quem você se preocupa. Boa noite, Dr. Braz. Suas últimas palavras para esse momento, porque com certeza... Maravilha, eu que agradeço, para mim é uma grande honra fazer parte dessa equipe tão qualificada, é muito bom poder, eu amo muito o que eu faço, doutora, e é muito gratificante poder trabalhar com coisas que são tão profundas. Acho que a maior conquista do ser humano é superar a sua própria história. Eu quero terminar aqui dizendo que o melhor que um pai e uma mãe pode ser para os seus filhos, o melhor que um pai e uma mãe pode dar para os seus filhos é um pai e uma mãe saudável e presente. Então, a gente está falando aqui sobre tratar questões envolvendo crianças, mas se eu pudesse resumir em uma frase o que essas crianças precisam. Elas precisam de um pai e de uma mãe saudável. Procure profissionais, se você tem dúvida, se você tem traumas não resolvidos, papai e mamãe, você é violento, você é evitativa, você é medrosa, enfim, não importa o que está acontecendo, procure uma ajuda profissional. Doutora, muito obrigado, espero ter contribuído com a audiência aqui nessa noite. Qualquer dúvida a gente segue à disposição, pode mandar aí as suas dúvidas no perfil da clínica, do NGI, e a gente vai ter muito prazer em respondê-los. Nós que agradecemos, contribuiu e muito, e com certeza voltaremos aqui mais vezes com assuntos tão relevantes. Boa noite, doutor. Boa noite, um grande abraço. Só uma pergunta, doutora, quem que é o próximo? Seria a doutora Evelyn Abud. Doutora Evelyn, perfeito. Um abraço. Um abraço, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos chamar aqui, então, a nossa próxima convidada, a doutora Evelyn Abud, que é médica ginecologista, também médica integrativa, que cuida muito bem da saúde das pessoas, pensando nestes indivíduos como aqueles que são seres integrados. Seres integrados são seres integrados. Boa noite, doutora. Aí ajustando mesmo. Bom, pronto. Chegou. Muito obrigada por participar conosco. A doutora Evelyn é a diretora da clínica da medicina integrativa do NGI Health Clinic também, e está aqui esta noite pelos da violência. Sei que a doutora já está nos acompanhando, mas apenas para fazer um ninho para aqueles que estão chegando aqui, tratando da violência explícita, mas da forma complexa, necessitando de nós profundas, estratégias também profundas, que passam pelo médio e longo prazo. A sua fala nessa doutora, com tanto conhecimento, eu já quero ir direto à pergunta. Eu só acho que está tendo um pouquinho de retorno do seu áudio. Talvez o som não sei. Pois é, eu também não estou ouvindo bem. Peraí. Tá joia. Mesmo. Tá. E? Será? Vamos ver. Ok. Eu me mudei e não comprei o novo ring light, né? Então eu tô sofrendo por causa disso.
É mesmo. Mas vamos nos... Eu acho que ainda está muito eco, mas vamos tentar. Tá. Doutora, uma pergunta aqui já direto e avançando nessa conversa. Existem doenças nos adultos que podem ter sido colocados em uma situação de infância? Nós estamos falando dessas crianças, aqui falando desse doença de escola, mas o que pode esperar o futuro dessas pessoas forem adultas? Pode acontecer? Rosana, você sabe que o impacto é tão severo quando tem um forte impacto emocional. Tá? As amígdalas que controlam o estresse, né, as amígdalas cerebrais, elas perdem a sua regulação. Isso impacta diretamente o nível de inflamação corporal e estresse oxidativo. Então, esse estresse oxidativo vai levando dano a todas as outras células do corpo, vai impactando outros sistemas, inclusive vai ativando algumas tendências genéticas que a pessoa já pode ter, né, de manifestar algumas doenças na vida. Então, tem um estudo que é muito conhecido, né, que é do Adverse Childhood Experience, que é o ACE, né, que é de experiências traumáticas adversas e o impacto que isso causou na vida adulta. Então, foi um estudo muito claro e até fácil de executar, porque para cada experiência adversa que a pessoa relatava na infância, era dado um ponto. Tá? Então acompanharam aquelas pessoas também durante um tempo e viram que para cada ponto, para pessoas que tinham, por exemplo, 4 pontos, já 4 situações diferentes de trauma durante a infância, elas tinham 700 vezes mais risco de alcoolismo, por exemplo, tinham 100%, ou seja, o dobro do risco de desenvolver qualquer doença autoimune, de desenvolver também obesidade, eram pessoas que tinham 460 vezes mais chance de desenvolver depressão, e tudo isso se explica através da inflamação crônica subclínica. Né? Essas células começaram a ser atacadas, né, por citocinas pró-inflamatórias, substâncias neurotóxicas que começaram a ser produzidas a partir desse efeito traumático. Né? Então, eles entenderam que, por exemplo, né, crianças que estão vivendo violências na escola, né, esses ataques que estão acontecendo em diversas partes do mundo, né, infelizmente se tornando cada vez mais comuns no Brasil, se preocupam em dar avaliação psicológica e acompanhamento psicológico, né, durante um tempo para esses alunos, enfim, mas esquecem de que as células já foram impactadas, as células do corpo. Então, como a gente poderia oferecer realmente uma solução integral para essas crianças, para os professores, para todas as pessoas envolvidas, né, nos grandes traumas? Além de nós oferecermos a parte psicoterápica que é extremamente necessária, que vai regular esse sistema de defesa do medo, né, diminuir esse impacto nas amígdalas, essa hiperexcitabilidade das amígdalas, que mais para frente vai redundar em mais doenças, tem que ser acompanhado, também tem que ser oferecido substâncias antioxidantes para já diminuir o dano que já está sendo causado nessas células. Então, junto com a psicoterapia, tem que oferecer vitamina C, vitamina D, magnésio, selênio, zinco, ferro, para proteger as células que foram socadas depois desse trauma. Não estou te ouvindo. Desculpa, eu coloquei aqui no silencioso para não dar. Então, para você colocar no silencioso, para que a gente consegue dar uma controlada perto. Então, compartilhe essa live com as pessoas, porque a doutora Eva vai começar a falar para a gente aqui, olha, ela já começou a falar que, olha, tudo que o doutor Braz falou é extremamente importante, e agora a gente precisa saber o que a gente precisa fazer para este corpo
que foi impactado pela violência e que fisicamente está sofrendo. Lembra que nós não podemos esquecer que somos seres integrais. Então, corpo, mente e espírito. Doutora Evelyn vai passar aqui o que a gente precisa ali estar atento para poder prevenir esse prejuízo celular, metabólico, funcional desse corpo, para que a gente possa ter saúde. Então eu vou fechar aqui meu microfone de novo para não dar eco. E lá, doutora Evelyn, passa essa lista, porque a gente aqui ficou com muita vontade e necessidade de saber o que a gente pode fazer lá em casa, mesmo que a gente não perceba. Porque você disse de sintomas subclínicos, não é aquilo que a gente está vendo, mas está acontecendo ali no escondidinho da nossa célula, né? Exatamente, Rosana. Então, gente, essa dica serve também para impactos emocionais em casa. Por exemplo, uma família sofreu um assalto, fica todo mundo em choque, todo mundo se preocupa, né, com o impacto emocional. Essa criança já voltou a dormir, né, é uma criança que está mais retraída, está chorando, né, claro que ela precisa do apoio emocional, precisa de mais colo, né, precisa ser encarinhada, claro que sim. Mas ela também precisa ter suas células protegidas através de substâncias antioxidantes, alimentos antioxidantes, né? Orégano, alho, limão, cúrcuma, gengibre. Então tá na hora do suco verde, né? Tá na hora da família toda adotar uma alimentação mais saudável, frutas, legumes, verduras. Por quê? Porque uma outra fonte que gera muito estresse oxidativo, que leva uma alta produção de citocinas pró-inflamatórias, são os alimentos inflamatórios, né? Então a pessoa vive uma situação muito traumática. Pode ter sido um assalto, pode ter sido luto, né? Perdeu alguém próximo da família, pode ter presenciado um atropelamento, né? Coisas que podem acontecer a todos nós, todo dia. A gente sai de casa, nunca sabe as situações que vamos estar expostos, né? Imagina isso magnificado num cérebro que está em desenvolvimento, né? Então, gente, essas situações traumáticas formam imprints celulares, deixam uma marca celular que sempre vai estar lá e que nós vamos ter que trabalhar. Isso vai se imprimir em células do corpo e em sistemas que são mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade vai ser dada pelas tendências que você herda do seu pai e da sua mãe. Então, por exemplo, para mim, pode ser no meu sistema respiratório, né? Ou pode ser na minha laringe. Eu tenho um trauma, eu perco a voz, eu fico rouca, né? Em outra pessoa, pode ser o pâncreas. Vai ser uma pessoa que vai ter tendência à resistência à insulina, desenvolvimento de diabetes, né? Para outra pessoa, pode ser uma vulnerabilidade já nos sistemas de defesa, nos leucócitos, na produção do hormônio do crescimento, no sistema nervoso central, que pode dar enxaqueca, né? Pode dar mais tendência à ansiedade e depressão. Enfim, né? Tem gente que tem mais vulnerabilidade nas articulações, então vai ter mais risco de desenvolver reumatismo, tá? Doenças reumáticas, enfim. Então, um trauma sofrido na infância, ele pode se transformar depois em qualquer doença, porque vai depender qual grupo de células que foi mais afetado, mais inflamado. Mas a gente pode aproveitar aquela primeira fase pós-trauma para dar antioxidantes para evitar, né, que essa impressão celular seja profunda e dure muito tempo. Então, alimentos antioxidantes e suplementos que nós devemos usar desde a infância. Nós não temos o hábito, né? No Brasil, nós não temos o hábito de usar suplementos na infância. Só se não come bem, se está muito magrinho, né? Está gordinho, então não precisa de nada. Quantas crianças com sobrepeso, que já significa inflamação, estão desnutridas, tem uma desnutrição celular. Então, alimentos com ferro, vegetais verdes escuros, oleaginosas, beterraba, né, ora pronobis, a gente tem que abusar de alimentos com ferro. Por quê? O ferro serve de cofator, né, para o funcionamento de várias glândulas, principalmente a tireoide. E a tireoide é uma das glândulas que mais sofre com impacto emocional. Entende? Então a gente pode ter bloqueio tireoidiano, ter sintomas de um hipotireoidismo funcional
né? Pessoas que passam por algum trauma e depois de um tempo percebem que o cabelo está caindo, a unha está quebradiça, né? Elas têm um impacto na saúde, mas não relacionam que foi devido a esse trauma, entende? Um término brusco de relacionamento. Então, cada vez que novas situações estressoras surgirem na vida adulta, o cérebro vai ter marcado aquele primeiro trauma lá da infância que foi gatilho para todos os outros. Então, se reverbera todas aquelas sensações que muitas vezes foram reprimidas, porque, como o Dr. Braz disse, a gente precisa dar voz e deixar as crianças sentirem, passarem pelo trauma de forma muito acolhedora. Sabe que um grande pesquisador que eu até anotei, porque eu achei tão significativo o que ele falou, vou te dizer já. Ele disse o seguinte: não é o se machucar, não é o cair e se machucar que causa um trauma na criança. O que causa trauma é ter a ferida, passar pela dor sozinha, sabe? Não ter ninguém para curar a sua ferida, não tem ninguém para acolhê-la. Então, gente, eu acho que hoje, com relação a crianças e adolescentes que são cérebros em formação, a gente não pode esquecer da suplementação, porque eles estão sendo agredidos todos os dias, seja pelas informações que entram de forma passiva pela internet, né, pelos games, enfim, que estão ativando as suas amígdalas, ou seja, está tirando um pouquinho o foco do córtex pré-frontal, que aqui toma decisões coerentes, né, que tem a razão, que tem a memória, que tem o planejamento, e colocando nas amígdalas, que está exigindo recompensa por estresse, né? Ou seja, precisa de uma dose cada vez maior de emoção, está ativando o hipocampo, está ativando outras áreas e tirando o poder aqui do córtex pré-frontal, que é o que a gente tem que fortalecer. E como a gente fortalece isso? Tornando essa criança, esse adolescente útil, colocando desde pequena para fazer tarefas dentro de casa, né? Se é uma criança pequena, você já bota para guardar os brinquedos, cresceu mais um pouquinho, bota para arrumar a cama, cresceu mais um pouquinho, já pode ajudar a limpar o banheiro, dar uma vassoura. Se você está na cozinha, ele pode lavar um legume, já que por enquanto não pode mexer na faca. Quanto mais senso de utilidade, mais você traz o poder para o córtex pré-frontal e diminui o poder da amígdala. Porque quanto mais você hiperativa a amígdala, você triplica a chance de doenças inflamatórias, piora o estresse oxidativo e aumenta muito o risco de doenças autoimunes e câncer na vida adulta. Tá? Isso já está mais do que provado. Então, esse trabalho, essa prevenção contra essas reações muito bruscas em situações de violência, a gente faz no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Então, deixando dicas práticas aqui, como que eu preparo um filho, se é que é possível, né, para viver uma situação de violenta? Dando a ele 3 coisas: fazendo todos os dias ele se sentir seguro, tá? Fazendo que ele sinta pertencimento, que ele pertence a essa pessoa, que a família, e pertence a esse lugar, tá? Tem um lugar especial para ele, e que ele importa, tá? Que ele é muito importante, que a existência dele é única. Em inglês, se traduz, né, toda essa fala como os 3 R's, né? Que é regulate, relate and reason, né? Ele tem que ter uma razão para viver, né? Então, claro que nós não poderemos proteger os filhos para sempre de situações adversas, de situações traumáticas, né? Não está no nosso poder, mas a gente pode dar ferramentas a ele desde sempre para diminuir o máximo possível o impacto que isso terá nas suas amígdalas, né? E que o seu córtex pré-frontal vai estar pronto, independente da fase da vida que ele esteja, né? Diferentes graus de maturidade, para saber que não importa a situação, a vida dele é importante, eu quero me relacionar com ele e eu estou aqui para te ajudar a regular tudo que saiu do lugar. Porque é uma bagunça, é um punch realmente, é um soco que a gente recebe. E tudo tem que voltar ao lugar. Como? Oferecendo substâncias antioxidantes logo naquela primeira fase. Então, conhece uma criança, por exemplo, que perdeu o avô, que ele era apaixonado? Magnésio, zinco, selênio, nem que compre um suplemento vitamínico desses mistos, sabe? Compra e dá,
tá? Aumenta, reforça a alimentação dessa criança, faz suco verde, brinca, faz comida coloridinha, faz carinha, né? Bate uma cenoura com uma banana, né? Vai misturando substâncias anti-inflamatórias, alimentos anti-inflamatórios e oferece, porque não é só o cérebro que precisa ser reforçado e acolhido, as células também. Nós somos formadas por células e cada impacto emocional, assim como a gente come uma coisa estragada e a gente passa mal, né? Tem diarreia, tem enjoo, vomita, às vezes nós nos alimentamos também das emoções. Então, uma emoção negativa, né? Um forte impacto emocional negativo intoxica as células, assim como um alimento estragado, entende? Então, quanto mais nutrido estiver o seu corpo, mais facilidade você vai ter de mandar embora o que está te fazendo mal, tá? Aquelas substâncias tóxicas. E nos pensamentos e nas emoções também. As células precisam estar integrais, a mitocôndria tem que estar fortalecida, a gente tem que estar produzindo ATP, liberando glicose, para a gente ter condições de lidar com o trauma emocional, tá? Seja na escola, seja na família, né? Seja na vizinhança, seja nos relacionamentos, porque é assim que a gente vai preparar as crianças para lidar com traumas futuros na vida adulta. Um término de relacionamento, uma negação, uma não aprovação no vestibular, né? É uma traição por amigos, tá? Fortalecendo a célula. Então, não nos esqueçamos, porque nós somos seres integrais e precisamos fortalecer de igual modo. Psicoterapia é muito importante, muito necessária, todos nós precisamos, mas a suplementação, tá? E a alimentação saudável nós precisamos também, que é isso que vai nutrir mente e corpo para conseguir eliminar os tóxicos quando eles chegarem. Doutora Evelyn, só você conseguir em 20 minutos trazer tanta informação relevante. Muito, muito obrigada. Todo mundo aqui fazendo suas continhas do que está faltando em casa, de suplementação, o que podem fazer lá na alimentação, porque esse cuidado integral é muito importante. Obrigada, viu, por disponibilizar o seu tempo. Obrigada por participar do NGI Health Clinic também, com a sua contribuição, que é indispensável para que nós todos vivamos bem. Muito obrigada. Agora eu vou chamar a doutora Fernanda Miduati, que é pediatra, e o trabalho de vocês se complementam, porque ela vai falar para a gente o que fazer com crianças atípicas e adolescentes também, quando enfrentam situações de violência. Até a próxima, doutora Evelyn. Muito obrigada mais uma vez. Vou aqui chamar a doutora Fernanda Miduati, para que ela possa fazer contribuições para nós sobre na minha lista, a doutora Fernanda Miduati. Vou convidar. Obrigada, doutora Evelyn. Foi um prazer. Eu acho que eu não consigo ficar. Você é quem precisa sair. Peraí. Isso. Agora eu vou agora chamar a doutora Fernanda para que ela então possa trazer as suas contribuições. Continua aí com a gente, porque é a nossa última convidada dessa noite. Na próxima semana continuamos, porque precisamos cada vez mais trazer informações relevantes para você. Já estou convidando a doutora Fernanda. Enquanto a convido, faço a apresentação desta profissional que é indispensável para que você possa ter saúde, para que você possa entender a sua família, para que você possa ter um atendimento adequado do seu filho e da sua filha. Doutora Fernanda Miduati é médica psiquiatra, especialista em abordagem integral no autismo, síndrome de Down e TDAH. Vou chamá-la aqui novamente. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ok, vou chamar por um outro perfil. Ok, vou chamar aqui. É isso? Equipe da clínica.
A nossa equipe é fantástica. Obrigada a todos, secretárias, todo o nosso time. Doutora Fernanda. Boa noite, doutora Rosana, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por participar conosco desta conversa, também fazendo parte da equipe da clínica MG Health Clinic. E a sua contribuição, já fiz a sua apresentação, a sua contribuição é extremamente importante. A doutora Fernanda Miduati entrou pelo perfil do doutor Braz Gondim, porque o dela está dando algum probleminha de conexão, mas não tem problema, estamos aqui mesmo como equipe para auxiliarmos uns aos outros no que for necessário. Doutora Fernanda, a sua fala é tão importante nesta noite, como todas as outras, porque nós precisamos entender um pouquinho mais o que fazer com uma criança atípica, ou mesmo com síndrome de Down e etc., lá no contexto da violência. Se você quiser trazer um pouquinho de dados, como nós estamos em relação à prevalência do TEA na sociedade, como tem sido isso nas escolas, fica à vontade para falar o que achar que é necessário nesse momento para trazer uma contextualização para a nossa audiência aqui, e pode aproveitar e falar sobre como lidar com essas crianças e adolescentes em casos de violência. Doutora Rosana, eu gostaria de agradecer o convite. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, principalmente na comunidade dos autistas, das crianças atípicas, porque a gente está vivendo um momento de muita violência, né? A gente sabe que as mães, as famílias sofrem um estresse muito grande, já tendo crianças atípicas. Então é importante a gente abordar esse assunto e fornecer estratégias, né, de enfrentamento. Gostaria de falar um pouquinho antes o impacto da violência no cérebro da criança. Como é importante a gente entender, né, esse impacto no desenvolvimento cerebral. Hoje, a gente sabe que o cérebro ele termina o seu desenvolvimento depois dos 20 anos. Então, é importante saber todo o impacto nesses primeiros anos de vida e principalmente em relação à violência. Né? No início da década de 90, a gente pensava que o cérebro só sofreria impactos psicológicos pela violência. Então, danos psicológicos reversíveis ou irreversíveis. E hoje a gente sabe que tem danos físicos estruturais irreversíveis, né? Existem estudos mostrando que o hemisfério esquerdo de uma criança que viveu num ambiente hostil, de estresse, de negligência, esse hemisfério ele não vai ter o mesmo tamanho, o mesmo desenvolvimento do cérebro de uma criança que não teve esse ambiente, que teve um ambiente acolhedor. Então, é importante a gente saber todos esses dados. Existe até estudos, por exemplo, que a ligação, existe uma alta ligação entre o ambiente estressante de violência e alterações psiquiátricas. E pensando na criança autista, a gente sabe que essa violência vai aumentar o número de crianças autistas com estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e também pode alterar o desenvolvimento neurológico. As crianças dentro do espectro autista, elas já terão um atraso de neurodesenvolvimento. É muito comum. Claro que talvez nem todas tenham, mas a grande maioria tem algum atraso. E o estresse, a violência, ela vai gerar ainda mais esse atraso, então uma piora desse atraso, né? Então, pensando também nesse número atual de prevalência, uma criança a cada 36, esse é o último dado do CDC americano, e alguns estudos da JAMA às vezes falam 1 para 30, uma criança autista a cada 30 crianças é um número muito alto. Então, a gente vai conviver, com certeza, se não já convivemos com alguém próximo dentro do espectro autista, a gente vai conviver em pouco tempo com uma criança autista. Então, pensando em estratégias de enfrentamento dessa situação, o que eu posso fazer? Se uma criança autista ou atípica passou por uma situação de violência, o que eu posso fazer? Acho que a primeira coisa, pensar, ela está em um ambiente acolhedor atualmente? Ela está segura? Por exemplo, essa violência foi dentro da casa dela? Então, se foi dentro da casa dela, às vezes autoridades competentes vão ter que ser acionadas, às vezes um conselho tutelar.
Se essa criança sofreu a violência em outro ambiente, na escola, ou até um ambiente de terapia, eu tenho certeza que essa criança pode voltar para esse local, está seguro? O agente estressor está lá, o agente agressor está lá ainda, o que eu posso fazer? É um ambiente seguro para o retorno dessa criança? Eu preciso garantir primeiro que essa criança não terá continuidade dessa violência. Segundo passo, acolher, ter o acolhimento dessa criança. A família tem que ser um modelo de estrutura saudável, psicológica. Por quê? Para eu acolher, para eu acalmar essa criança, eu tenho que estar bem. A criança é um reflexo dessa família. Então, nunca minimizar, nunca falar, olha, isso é besteira. Não, isso é bobagem. Se ela está trazendo uma demanda, se aconteceu algo, valorize, acolha, nunca a culpe. Porque tem pais que podem colocar a criança no lugar de vítima e colocá-la no lugar de culpada, porque aquilo aconteceu com ela, porque ela deixou, né? Ela não foi forte o suficiente. Ouço, às vezes, no consultório, a fala de que, se você fosse um menino, isso não aconteceria, para caso de meninas, isso gera um transtorno enorme. Então, acolher essa criança, entender esse ambiente, tudo o que aconteceu, né? Tenha uma comunicação, um canal de comunicação muito bom com essa criança, né? Apesar de estar no transtorno espectro autista, ela é uma criança como outra qualquer. Algumas crianças vão ter dificuldade na fala, mas não quer dizer que ela não vai conseguir se comunicar. Então, acolhê-la falando, né, qual é o sentimento, qual é a emoção que ela está tendo naquele momento, às vezes usar uma comunicação alternativa, se às vezes a fala dela tem algumas dificuldades. Então, às vezes, cards, tem aplicativos hoje de comunicação alternativa para ela conseguir extravasar esse sentimento, né? Externar esse sentimento. Criar também um ambiente estruturado, pensando assim, em rotinas. Crianças autistas, elas têm facilidade de se desenvolver em ambientes que tenham rotinas. Você prevê o que vai acontecer, atos previsíveis. Então, coloque uma rotina adequada para essa criança, para esse desenvolvimento, porque às vezes tudo que ela aprende das terapias multidisciplinares pode ser desaprendido se ela for colocada num ambiente que está totalmente desorganizado e desestruturado. Então, isso é muito importante para a criança. E pensar no ambiente de casa, um ambiente, às vezes, assim, muito ruído, muito barulho, muita atividade que cause excitação, para isso não gerar mais ansiedade na criança. E acho que o último e mais importante também, muito importante, talvez não mais, mas a procura de ajuda, né? A gente pensar numa ajuda específica, uma psicoterapia, e não pensando só na vítima, pensar em todos da família. Não tem como uma criança estar bem se os pais não estiverem bem. Então, é muito importante essa ajuda. Essa estrutura toda tem que estar bem articulada. Não adianta a criança fazer todas as terapias e você observar que o pai e a mãe, eles não estão bem. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo isso é muito importante para essa criança poder enfrentar esse ambiente, tanto os desafios mesmo do dia a dia do autista, como também em ambientes hostis de violência. Na escola, não sei se essa é a sua vivência, mas na escola estas crianças são mais vítimas de bullying ou não? Sim. Como tem sido esse olhar, doutora Fernanda? Elas são vítimas de bullying com muita frequência. Isso eu recebo muito no consultório, essa queixa, né? E é um sofrimento gerado para toda a família. Então, é importante a gente fazer capacitação nessas escolas, essas famílias serem ouvidas, esses pais procurarem ajuda dentro da escola, colocarem situações para essas crianças adequadas, né? Não, tentar inserir em ambientes que elas não sejam hostilizadas e difundir conhecimento. Eu acho que conhecimento é a principal ferramenta para a gente melhorar o ambiente das crianças atípicas, crianças que têm deficiência ou alguma diferença. Então, é preciso que a gente faça essa capacitação, principalmente na escola. Acho que a escola é um dos principais locais para bullying, né? E
a gente sabe que as mães autistas, elas têm um nível de estresse igual de um soldado na guerra. Então, é muito estresse para essa mãe, a gente tem que acolher toda a família e colocar essa capacitação como fundamental para o desenvolvimento das crianças atípicas. Não tem como uma criança se desenvolver em um ambiente hostil, não é viável. Então, a gente tem que dar suporte para essa criança, para o desenvolvimento. Algumas crianças, dependendo do nível de suporte, né, do autismo, se for um autismo mais severo, às vezes ela vai ter dificuldade até de entender esse bullying. Né? As crianças com um nível maior de suporte, às vezes podem ser vítimas até de abuso sexual. É muito importante a gente ter em mente isso. Então, tentar colocá-las em ambientes muito seguros. A gente tem dados que a cada 5 crianças, uma é vítima de abuso sexual. Então, é muito importante a gente proteger ainda mais as crianças que têm uma situação vulnerável. Ótimo, doutora Fernanda, muito, muito obrigada. Mais uma vez, a sua fala é excelente, direto ao ponto, trazendo para nós a proposta desse nosso encontro, que é estratégias, o que fazer em situação de violência. Muito, muito obrigada, e nós ficamos muito felizes de tê-la aqui. Não só também no NG Health Clinic, como a nossa diretora de toda a parte de desenvolvimento infantil. Obrigada pelo convite, e eu me sinto honrado por fazer parte da NG Clinic, que tem profissionais tão gabaritados. Nós que agradecemos, muito obrigada. E para vocês que estão aqui ainda na live, eu vou agora abrir os comentários, enquanto a doutora Fernanda se despede. Eu estou tentando abrir os comentários aqui, mas é como se a minha tela estivesse bloqueada. Vamos ver se agora ela entra. Vamos ver, agora sim. Me diz o que você achou da nossa conversa, nos deixe suas perguntas. Na semana que vem temos mais um encontro para continuarmos nesta temática tão necessária. Você já viu, né? Nós queremos aqui que você tenha um lugar de informação baseada na ciência, baseada no conhecimento de profissionais que estão debruçados sobre a temática, cada um na sua ênfase, na sua especialidade. Se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, faz agora, porque nós já estamos no finalzinho desse nosso bate-papo desta noite. Antes de terminar, eu quero compartilhar uma frase de Edgar Morin, que diz assim: educar para a paz é ensinar a compreensão. Quando eu olho para o outro e quando eu não o entendo, eu me esforço para olhar com atenção e tentar de forma aberta entender o universo do outro, compreender a sua estrutura, qual o ambiente em que ele está inserido. Eu estou educando para a paz. Quando eu olho para o outro, não com um olhar de machismo, preconceito, ou baseado nas minhas verdades, mas do contrário, encaro o outro como semelhante, com os mesmos direitos e deveres, tendo o lugar da dignidade garantido para si mesmo, nós estamos educando para a paz. Quando eu olho para o indivíduo como um ser integral que está diante de mim, com as suas demandas físicas, emocionais e espirituais, eu estou educando para a paz. Quando eu olho para o outro com respeito e não o considero como alguém frágil demais, que não merece nem a minha atenção, educando para a paz. Porque, na verdade, educar para a paz é ensinar para as pessoas que o comportamento não violento é o mais adequado para que todos nós possamos viver com mais saúde e com mais felicidade. Assim, então, me despeço de vocês nesta noite, garantindo o nosso encontro
na próxima semana. Algumas das perguntas que vocês estão colocando aqui serão respondidas sim. Temos mais profissionais, especialistas para este bate-papo necessário, urgente já de muitas décadas, mas quando somos alcançados por momentos de tamanha dor e comoção, parece que o nosso olhar volta um pouquinho mais com atenção para essas temáticas que, infelizmente, estão ao nosso redor. Até a próxima. Muito bom estar com você aqui. Muito bom encontrar com vocês nos diferentes espaços, seja aqui no meu canal, seja no NGI Health Clinic, seja nos diferentes lugares onde a troca de experiência, mas principalmente respeito, são garantidos por nós. E é o mesmo que desejamos para você. Lugar de respeito e dignidade, porque afinal de contas, todos nós merecemos ocupar este lugar. Até a próxima.